Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Clara e hoje eu vim aqui apresentar para vocês o artigo que eu escolhi para fazer a análise da cadeira de desenvolvimento motor da professora Nádia. Bom, o artigo que eu escolhi é sobre desenvolvimento motor de pré-escolares no intervalo de 13 meses. Ele foi um artigo publicado na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desenvolvimento Humano e ele tem uma Qualis B1. Bom, o desenvolvimento motor é um processo dinâmico e contínuo que envolve mudanças significativas no nível de habilidade e controle dos movimentos ao longo do tempo. Para entender melhor essas transformações, o objetivo principal desse estudo foi analisar as mudanças no comportamento motor das crianças ao longo de um período de 13 meses. À medida que crescemos, nosso corpo passa por constantes mudanças. Essas mudanças podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Por exemplo, quantitativamente, experimentamos crescimento físico, como o aumento de estrutura e do peso. Já qualitativamente, desenvolvemos funcionalmente, adquirindo novas habilidades e aprimorando as que já possuímos. O desenvolvimento motor é essencialmente a progressiva aquisição do controle sobre nossos movimentos. Isso é resultado da interação entre três fatores principais: as demandas das tarefas que enfrentamos, nossa biologia única e o ambiente em que vivemos. Esses fatores juntos moldam e influenciam diretamente nosso desenvolvimento ao longo do tempo. Esse processo não é estático, mas dinâmico e contínuo ao longo de toda a nossa vida. Requer ajustes constantes para adquirir, melhorar ou manter habilidades motoras, especialmente na infância. Essas mudanças são particularmente perceptíveis à medida que as crianças aprendem a realizar tarefas motoras fundamentais. Então, para esse estudo foi utilizado a escala de desenvolvimento motor, a IDM, que ela é feita por uma bateria de testes envolvendo cada componente do desenvolvimento motor, como a motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e, por fim, a análise de resultados que foi feita no início e no final do estudo. No caso, a atividade ela terminava quando a criança não conseguia desenvolver plenamente o que era proposto. Um exemplo é uma atividade motora de 5 anos, ela é desenvolvida e realizada por uma criança com 5 anos. Caso ela não consiga realizar com 5 anos e aí ela realiza atividade motora proposta para 4 anos, a idade motora dela no estudo será considerada 4 anos, pois ela não conseguiu completar de 5 e sim a de 4. Então, a metodologia de pesquisa desse estudo ela foi realizada em 35 crianças de 3 a 7 anos de idade. O desempenho motor delas foi avaliado e depois reavaliado nesse intervalo de 3 meses. E a avaliação terminava quando a tarefa não era realizada corretamente, assim como eu comentei anteriormente. Foi utilizado a ANOVA para medidas repetidas. A ANOVA é uma técnica estatística utilizada para analisar as diferenças entre as medidas de 2 ou mais grupos, né? O objetivo do teste é determinar se as diferenças entre as médias são estatisticamente significativas. Como foi avaliado vários grupos, eles faziam essas estatísticas para ver se tinha um avanço ou não, se foi significativa essa mudança. Então, na análise de resultados, essa é uma análise mais global, tá? Que está abrangendo todos os campos que foi estudado. A maioria das crianças demonstrou um avanço significativo no desenvolvimento motor, com a motricidade global apresentando os maiores percentuais de avanço. Em seguida, o esquema corporal também mostrou um bom avanço entre as crianças. E a motricidade fina e o equilíbrio também foram as áreas em que muitas crianças progrediram. Só que na organização espacial teve um percentual menor de avanço em comparação com os outros. E para a organização espacial foram observados maiores percentuais de igualdade, ou seja, não houve mudança significativa e atraso no desenvolvimento motor em comparação aos outros componentes. Com esses resultados, só afirmou a afirmação de que nos anos iniciais da infância ocorrem as mudanças substanciais no comportamento motor de cada ano, sendo que o repertório motor torna-se cada vez mais diversificado à medida que a idade aumenta. Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos testes. Em primeiro, a motricidade fina, que é a capacidade de controlar movimentos precisos em pequenos músculos do corpo, como a mão, dedos e pés. E entra também cortar, pegar, recortar, né? A motricidade global é a concretização e a automação dos movimentos complexos globais que se desenvolvem num período adequado de tempo, que demandam atividades simultâneas de diversos grupos musculares, né? Como o pular. Tu vai ter que
vai utilizar os membros superiores e os inferiores para poder se equilibrar na queda e usar os inferiores para impulsionar para cima. Então, tu utiliza 2 grupos ali. O equilíbrio, que a gente já conhece, que envolve manter posições corporais controladas durante atividades estáticas e dinâmicas, como, por exemplo, a amarelinha, né, que às vezes a gente tá com os 2 pés no chão, daqui a pouco a gente pula para um outro e tem que ficar só num pé só para se manter em pé. Esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio. Entra no caso tu reconhecer as partes do teu corpo, reconhecer partes da cabeça, né, que fica olhos, nariz, ouvidos, boca. A organização espacial, que é aprender noções de tamanhos, formas e movimentos, né, tu mesmo identificar, essa calça é muito grande para mim, não me serve, ou ela é muito pequena. Ou até, vou colocar um pote numa prateleira, mas por conta do tamanho dele, ele não vai caber. Por fim, né, esse estudo ele sugere que durante os primeiros anos da infância, o desenvolvimento motor não ocorreu de maneira uniforme para todos os componentes da motricidade. Isso significa que algumas habilidades motoras, como a motricidade global, que é correr, pular, ou a motricidade fina, que era manipular os objetos, podem se desenvolver de forma mais rápida ou completa do que as outras, ou o equilíbrio ou organização espacial. E cada criança tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento motor, né? Que ele pode ser influenciado por vários fatores genéticos, ambientais e experiências também. Outra coisa, a forma como a criança é estimulada e encorajada a explorar seu próprio corpo e o ambiente ao seu redor pode influenciar diretamente no desenvolvimento dela. Por exemplo, uma criança que recebe estímulo adequado para praticar habilidades como equilíbrio, coordenação, manipulação de objetos, ela pode apresentar um avanço muito mais rápido nessas áreas em comparação com as outras que têm menos oportunidade para prática. Outra coisa que aconteceu é que durante esses 3 meses, as crianças elas cresceram, tiveram uma mudança física, né, como ganho de altura e de peso, o que proporcionou uma estrutura necessária para um desenvolvimento de habilidades motoras mais complexas. Isso aconteceu com algumas crianças e com outras não. A gente pode até comparar como tem 2 irmãos gêmeos, um de 5 anos. Pode ser que um tenha crescido mais ou tenha crescido menos. Então, um se desenvolveu mais do que o outro. Com isso, a gente entendeu que o desenvolvimento motor na infância ele é um processo fascinante e crucial para o crescimento integral das crianças. E ao longo dos primeiros anos de vida, desde o nascimento até aproximadamente os 7 anos de idade, as habilidades motoras passam por um desenvolvimento significativo e dinâmico. Esse período não apenas testemunha um crescimento físico evidente, como o aumento de estrutura e peso, mas também a marca da aquisição progressiva do controle refinado sobre os movimentos. E também que esse desenvolvimento ele não ocorre de maneira uniforme para todos os componentes da motricidade. Enquanto algumas crianças podem demonstrar avanços rápidos em áreas como motricidade global, que é o correr e o pular, outras podem enfrentar dificuldades. A não linearidade do desenvolvimento motor ressalta a complexidade desse processo. Mudanças ao longo do período relativamente curto, como os 13 meses que foram mencionados no artigo, né, refletem a interação dinâmica entre fatores biológicos, ambientais e experiências motoras específicas que cada criança vivenciou. E entender esses aspectos é essencial não apenas para os profissionais da saúde e educação, mas também para os pais e os cuidadores. Para nós, profissionais da educação física, é essencial compreender, pois a gente vai ter que entender a diferença, a gente vai ter uma turma, né, com várias pessoas da mesma idade, mas que podem ter desenvolvimentos motores diferentes. O encorajamento e um ambiente rico em estímulos são fundamentais para apoiar o desenvolvimento motor saudável e equilibrado das crianças. Essas experiências não só promovem o aprimoramento das habilidades motoras, mas também contribuem para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, preparando para enfrentar desafios variados ao longo de suas vidas. Outra coisa que é bem importante, e é importante que o profissional que esteja lidando com essas crianças tenha conhecimento, é caso uma criança tenha um atraso muito grande em desenvolvimento motor em alguma das áreas, é necessário que essa criança ela entre numa intervenção motora para que ela consiga se desenvolver, né, melhor as suas habilidades e não tenha um atraso muito grande motor. Porque como esse atraso ocorre bem na parte pré-escolar, ela pode afetar na alfabetização da criança e a gente como profissional deve ficar atento para tentar evitar essa situação, visando sempre, né, tentar garantir que essa criança ela tenha um desenvolvimento motor de acordo com a sua idade,
Então, investir em intervenções motoras eficazes desde os primeiros anos de vida não é apenas um benefício, mas é essencial para que garanta a essa criança ela alcance o potencial máximo de desenvolvimento.